Olá pessoal, voltamos então para a nossa aula de óxidos. Agora a gente vai falar dos óxidos moleculares. Então vocês viram que os óxidos iônicos, né, a gente tem. A maioria deles são anfóteros, né? A gente tem os básicos, que são os mais importantes, e eu tenho alguns, né, que são óxidos ácidos. Os óxidos moleculares, eles vão ser ácidos. E os que não forem ácidos, que é a grande maioria, né, vão ser neutros, tá? Bom, a gente tem uma nomenclatura diferente para os óxidos moleculares, justamente porque os óxidos moleculares fazem ligação covalente. Então, eles não são compostos iônicos, portanto, eles não vão seguir aquela regra de nomenclatura de composto iônico, né? Então, lá no composto iônico a gente tem o nome do ânion primeiro, depois coloca o nome do cátion, certo? Aqui não, aqui a gente vai usar prefixos, justamente porque não são compostos iônicos, certo? Bom, então aqui a gente vai ter ligado ao oxigênio um ametal, que tem que ser menos eletronegativo do que o oxigênio. Por isso que o oxigênio fica na direita da fórmula, né? E o outro elemento que faz a ligação com o oxigênio fica na esquerda. Tudo bem? A gente usa um prefixo que é para indicar a quantidade de oxigênios e também a quantidade do elemento que se liga ao oxigênio. Então, por exemplo, CO2. O CO2, gás carbônico, né, o nome formal dele, qual que é? Dióxido de monocarbono. Ah, então, o dióxido porque são dois átomos de oxigênio. E monocarbono porque é um carbono só. Você vai achar estranho, nossa, mas dióxido de monocarbono, é só dióxido de carbono, tá bom? Sim, eu posso omitir esse mono do carbono, eu posso omitir esse mono desde que ele seja do elemento que esteja na esquerda, ou seja, não pode ser o prefixo do oxigênio, tá? Então, sempre tem que aparecer um prefixo antes do óxido, tá? Mas se, por exemplo, tiver um carbono só, um enxofre só, um nitrogênio só, aí eu posso omitir o mono. Então, posso ser só dióxido de carbono? Pode, mas o nome formal é importante, né, fixar que é dióxido de monocarbono, tudo bem? E eu tenho também aí, ó, um outro exemplo de óxido de carbono, que é o monóxido de carbono. Tá? O monóxido de carbono, então ele vai ter um oxigênio só, um carbono só, por isso que eu coloquei o prefixo mono duas vezes, monóxido de monocarbono. O N2O, né, que é o gás hilariante, é o monóxido de dinitrogênio. Bom, nesse caso eu não posso omitir o di, tá? O di antes do nome do nitrogênio é obrigatório porque aparece duas vezes, né? Monóxido de nitrogênio, então vai ser o nome. O trióxido de enxofre, ele tem três oxigênios e um enxofre só, tá? Então, trióxido de monoenxofre, aqui eu posso omitir o mono, pode ser só trióxido de enxofre sem problemas, certo? Cl2O7, então eu tenho 7 oxigênios. Para 7, qual o prefixo que eu uso? Ept, né? Epitóxido, né? Certo? Então, epitóxido são 7 oxigênios de 2 cloros, então é de dicloro. Beleza, gente? Bom, os óxidos moleculares são ácidos, quase todos, né? Quase todos os óxidos moleculares são ácidos. Então, a gente viu que os iônicos têm todos os tipos, né? Só não tem neutro, né? Então, tem óxido ácido, que é iônico, tem óxido básico, que é iônico, né? E o óxido iônico pode ser anfótero também. Então, o óxido iônico pode ser três coisas: óxido básico, óxido ácido, óxido anfótero. Agora, o molecular, gente, ele sempre vai ser ácido. Se ele não for ácido, ele é neutro. Que é o caso do CO, do NO, o N2O. Tirando esses três, qualquer outro óxido molecular, ele vai ser ácido, ok? Gente, onde nós encontramos os óxidos moleculares? Então, os óxidos iônicos, né, na maioria das vezes, né, eles vão ser óxidos sólidos. Na maioria das vezes não, todas as vezes, né? Todo composto iônico ele é sólido. Então a gente vai encontrar mais na crosta terrestre, certo? Agora os óxidos moleculares, na maioria das vezes eles vão ser óxidos no estado físico gasoso, né? Então a gente vai encontrar na atmosfera. Esses óxidos eles são responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. Então, por exemplo, o CO2, que é produzido na queima, né, de combustíveis, é produzido na atividade industrial, na respiração também, né, dos animais, das plantas. Esse CO2 ele vai para a atmosfera. E quando ele, né, se encontra com a água da chuva, o que acontece? Acontece uma reação química. Tá? O CO2, sendo um óxido ácido, ao reagir com a água, ele forma um ácido, que é o ácido carbônico, tudo bem? Então, a chuva, em qualquer lugar, né, ambiente poluído ou mesmo em ambiente não poluído, a gente vai ter CO2 na atmosfera. Então a gente espera encontrar sempre um pouquinho de H2CO3, né, certo? Na água da chuva, tudo bem? Bom, e
Se esse óxido ele tem, né, caráter ácido, ele é capaz de reagir com uma base, né? Então a gente viu lá que nos óxidos, né, que são básicos, eles têm a capacidade de neutralizar um ácido, né, como é o caso da cal, né? A cal, que é o óxido de cálcio, ele neutraliza a acidez do ácido sulfúrico ou de qualquer outro ácido, porque ele é um óxido básico, de caráter básico. Já aqui não, aqui a gente tem, né, um óxido de caráter ácido. Então, se a gente borbulhar o CO2, né, na água de cal, que é o hidróxido de cálcio, ele vai neutralizar, certo? Ele vai reagir com a base e vai formar água. E vai formar também um sal, tudo bem? Então, isso é uma neutralização, que é o calcário, né, que é o carbonato de cálcio. Tudo bem? Bom, os outros óxidos, né, o CO, o NO e o N2O, a gente pode chamá-los também de óxidos indiferentes. Por quê? Eles não apresentam reações com água. Eles não apresentam reações com base. E eles também não apresentam reações com ácido, certo? Então esses aí são aqueles que não têm reações químicas importantes, tá? Mas eles são tóxicos, tá? O CO, o NO e o N2O são substâncias tóxicas, né, para os animais, né, para os seres vivos, certo? Por serem espécies, né, que interagem aí com estruturas, né, do nosso organismo. O CO, a gente sabe que ele inativa a hemoglobina, né, ele pode matar por asfixia. O NO e o N2O, eles são espécies reativas, né, que podem também reagir com as moléculas do nosso corpo e causar danos aí, certo? Então esses são os óxidos moleculares, tudo bem? Daqui a pouco a gente volta então para falar dos peróxidos e dos superóxidos. Então até lá.